Fala galera, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês e vamos dar continuidade à aula de classificação de cadeias carbônicas. Falando agora de cadeia fechada ou cíclica. Gente, quem não assistiu à aula anterior, que era a aula 1.1 desse assunto, falando de cadeias abertas, vem aqui na descrição do vídeo e clica para assistir. Você pausa esse vídeo, assiste o anterior e depois você dá continuidade com esse aqui. Massa? Segunda coisa, ainda na descrição do vídeo você tem aí. Presta atenção. Se você se considera VIP, um aluno especial, uma pessoa que quer ser aprovada no Enem, que quer atingir a sua média ideal, você vai aqui na descrição do vídeo, clica lá no link que tem dizendo assim, ó, aluno VIP. Você vai participar, gente, de um grupo seleto, onde eu estarei enviando para vocês semanalmente mapas mentais, lista de exercícios e muito mais, convites para participar de simulados e tudo isso gratuito, tá? Então vai lá, clica, é rapidinho, deixa o teu e-mail e teu nome que a gente vai estar te mandando esse material riquíssimo, beleza? Então vamos seguir com essa aula de hoje. Ó, lembrando, gente, que as cadeias fechadas, elas podem ser classificadas de duas maneiras, só tem duas. Alicíclicas e aromáticas. Vamos ver cada uma delas. Olha só. Nas cadeias alicíclicas, nós temos duas possibilidades. Aqui é muito parecido com a maneira que a gente classificou as cadeias abertas. Olha só. Primeiro, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Lembrando que as ligações, elas podem ser apenas ligações simples entre os carbonos. Ela será chamada então de quê? Ligação, cadeia do tipo saturada. Ó. Entre os carbonos, eu vou chamar aqui o nosso amigo que eu estou usando bastante, gente, que é o para a gente poder rabiscar. Beleza? Vê só. Então, entre os carbonos, veja que a cadeia fechada, ela é fechada porque ela forma um anel, gente. Tá vendo? Os carbonos fecham como se fosse um colar. Eles se fecham nas extremidades formando um anel. Então, entre esses carbonos só tem ligação de que tipo? Ligação simples. Portanto, ela é chamada de cadeia saturada. Já essa aqui de baixo... E detalhe, galera, eu sempre estou colocando representações completas da cadeia onde aparecem carbonos e todos os hidrogênios, como também estou botando representação em forma de linha, porque aparece muito na sua prova. Mas você sabe que aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono, outro carbono. Esse carbono está fazendo duas ligações. Para completar a tetravalência do carbono, você tem que completar com quantos hidrogênios? Se tem duas ligações, completa para chegar a 4, 2 hidrogênios. Aqui da mesma forma, você tinha duas ligações, aí você acrescenta 2 hidrogênios, vai ficar 4. Esse aqui também do mesmo jeito. Mais na frente eu não vou ficar fazendo isso, tá, gente? Aqui é só porque está no começo, na introduçãozinha de química orgânica. Esse aqui, gente, esse carbono está fazendo uma ligação simples e uma dupla. Quantos hidrogênios ele precisa? Só um, né? Então você só coloca um hidrogênio. Aqui... mesmo jeito, só um hidrogênio, tá massa? Percebe que entre os carbonos, você tem ligação simples, simples, simples. Opa, aqui tem uma dupla, portanto, ela é uma insaturação. Então, eu digo que essa cadeia ela é insaturada, tá massa? Vamos seguir. Vamos lá. Aqui, gente, quanto à presença de heteroátomo, o que significa heteroátomo? Hétero, passei, não foi? Cabancioso danado. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente do que do átomo de carbono. Se você olha para essa cadeia aqui, você só tem o quê? Carbonos. Entre eles não há nenhum átomo diferente de carbono. Vamos pegar aqui novamente para rabiscar. Vou pegar aqui. Vê só tem carbono. Então ela é chamada de homo, de igual, e cíclica porque é um ciclo. É um ciclo, é um anel bonitinho, que só tem carbono. Percebe? Esse hidrogênio está fora. Ele está ligado ao carbono, mas ele não está ligado entre os carbonos. Agora, na heterocíclica, diferente, eu tenho o que, gente? Um nitrogênio. Por que ela é heterocíclica? Porque entre esses carbonos aqui, esse carbono e esse, existe um nitrogênio. Poderia ser um oxigênio, poderia ser um fósforo, poderia ser um enxofre. Tá massa? Então, heterocíclica. Muito simples, né? Então, vamos seguir. Já as aromáticas, gente, elas podem ser, deixa eu voltar aqui,
elas vão seguir essa classificação quanto ao número de núcleos aromáticos, quanto à disposição dos núcleos, e aqui você tem uma regrazinha, que é a regra de Huckel, para definir se um anel ele é aromático ou não, se é apenas um ciclo. Vê só como é que a gente vai fazer isso. Mononucleares. O que é algo mono, gente? Só tem um. Nuclear, um núcleo. Um núcleo de quê? Esse cara é chamado de anel aromático ou benzeno, gente. Pode ver que qual é a característica dele? Eu vou mostrar para vocês na próxima figura. Eu posso representá-lo dessa maneira, dessa e ainda tem uma outra forma, tá? Mas mononuclear, ela é representada, ela é um anel aromático que só tem um único anel aromático, né? Então vamos seguir. E polinuclear? Pelo amor de Deus, são vários núcleos, né, gente? Poli vem de quê? De muitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui tem 5. Poderia ter 8, 10, poderia ter um bocado. Gente, olha que coisa linda. Tá vendo essa estrutura aqui? Pronto. Esse cara aqui, ele foi... Aqui em cima, aqui embaixo é o esquema dele, e aqui em cima é a fotografia, entre aspas. Fotografia em um microscópio, gente, que é ultra mega power potente. Diga aí. Então, salvo engano, foi em 2009 que os cientistas conseguiram registrar a imagem dessa molécula, gente. Então, registrar a imagem de molécula é algo muito difícil, porque são estruturas muito pequenas, tá massa? Então, veja que a representação esquemática dela é muito fiel à figura que a gente percebe aqui da fotografia dessa molécula, certo? Então, a tecnologia tem avançado bastante e isso tem nos ajudado muito no desenvolvimento de novos materiais. Gente, aqui é o anel aromático, aqui, esse são representações da mesma coisa, certo? Perceba que no meio existe um pontilhado. Você vai dizer, Maurício, isso é um novo tipo de ligação, porque eu só conheci ligação simples, dupla e tripla. Será que isso é uma nova representação? Gente, isso aqui é chamado de ressonância. Eu vou passar esse vídeo, eu quero que vocês visualizem como é a estrutura representada desse benzeno aqui por meio de orbitais moleculares. Preste atenção direitinho que você vai entender de uma vez por todas, tá? Olha que coisa linda. Então aqui os átomos de carbono estão se aproximando. Esses são os orbitais atômicos que se juntam formando orbitais moleculares. Beleza. Aqui por fora vocês viram que eram bolinhas, né? Na verdade são os orbitais S do hidrogênio, com 6 hidrogênios em volta dele, formando o anel benzeno, tá? Só que, gente, você tá vendo que aqui em cima há um estabelecimento de ligação, depois essa ligação se desfaz e se forma na lateral. Que nada é isso, gente? O que é que isso significa? Significa que as ligações dupla, elas vão se alternando de tal modo, isso com uma velocidade absurda. Vamos dar uma acelerada aqui, de tal modo que não é possível você encontrar nem dizer aonde está exatamente a ligação dupla, nem assim, então ela seria de maneira alternada. Esse fenômeno é chamado de ressonância eletrônica. Então, essa ressonância eletrônica, galera, é representada assim, ó, ou pontilhadozinho, ou por meio de uma bolinha, ou na forma tridimensional também, pontilhadozinho no meio. Isso aqui não é um oxigênio, pelo amor de Deus, viu, gente? Vamos lá. Quanto à disposição dos vários núcleos, olha só, gente. Quando o meu composto ele é polinuclear, esses núcleos eles podem estar ligados. Na verdade, eles estão ligados, só que eles podem estar ligados de duas maneiras. Eles podem estar ligados, ó, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Eles podem estar ligados, só que separados, os anéis estão separados de tal modo que esse carbono pertence a esse anel e esse carbono pertence a quem? A esse anel. Então, eles são chamados de quê? Isolados. Núcleos são isolados. Quando nós temos anéis que são juntinhos, compartilhando o mesmo carbono, ó, esse carbono tanto pertence a esse anel, como ele pertence a quem? A esse anel. Esse aqui pertence a esse anel e esse aqui pertence a esse anel. Logo, eles são chamados de condensados. Estão juntinhos, estão together, beleza?
Vamos seguir. Muito fácil, né, gente? Agora nós temos aqui uma observação, galera. Tem uma tal de regra de Huckel. Ó, eu vou tirar uma foto para a gente fazer um cálculozinho aqui bem simples. Não se assusta porque é um cálculo fácil. Vê só. Para que existe uma definição dada por Huckel, para que haja ressonância, para que haja aquele fenômeno que a gente viu lá em cima, deslocalização da ligação dupla, alternando com simples e tudo mais, que é chamado de ressonância eletrônica, Huckel disse que o sistema, ou seja, a molécula, ela tem que ser o quê? Tem que formar um ciclo planar, tem que ter elétrons π deslocalizados no mesmo plano do anel, e para que a gente consiga definir se é ou não é, você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa continha aqui, e se ele der um número inteiro, então o bichinho é aromático. Se der um número não inteiro, ele é não aromático. Meu Deus, como assim, Maurício? Vamos fazer um exercício? Vamos pegar lá, cadê? O nosso benzeno. Como é que é o benzeno? Então vamos pegar o benzeno. Benzeno tem aqui, é um anel aromático. Como tá lindo, né, gente? Oh, meu Deus, olha só que coisa linda, tá? Mas dá para entender. O benzeno, ele tem quantos elétrons π? Cada ligação dessa aqui significa o quê? Que eu tenho um elétron aqui e outro aqui. Um aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Então, se eu tenho 3 ligações π, eu tenho um total de quantos elétrons π? 6. Aí, como é que é a formulinha? Você vai botar aqui 4N, que é o que a gente vai achar, mais 2 vai ser igual a número de elétrons π que a gente achou, 6, né? Pronto. Como é que eu faço essa continha, gente? Aqui só tem matemática, não tem nem o que fazer. Então, 4N mais não, igual. Vamos apagar aqui. Não tem nem o que fazer, né? E eu errando. Coisa linda pra minha cara. Ó, 4N igual a 6 menos 2. O 2 passa para lá negativo, né? Isso vai dar quanto? Para aqui para baixo. 4N igual a 4. N vai ser igual a 4 sobre 4. Isso dá igual a quanto, gente? Igual a 1. Se deu igual a 1, gente, 1 é um número inteiro ou não é? É inteiro. Logo, o bichinho é aromático, tá massa? Então, muito fácil de fazer, beleza? Não tem o que fazer. A mesma coisa você vai fazer com os compostos aromáticos que são chamados de heterocíclicos. Você vai fazer a mesma coisa, vou deixar para você praticar em casa. Só que um detalhe. Quando você tem, nesse caso, a ligação dupla e um heteroátomo aqui entre ligações simples, esse par de elétrons aqui vai ser usado na ressonância. Então, ele vai ser considerado como se fosse uma ligação π. Portanto, aqui você tem 1, 2, 3 vezes 2, 6 elétrons π. 6 elétrons π, para poder fazer o cálculo, tá bom? Tá tranquilo, né? Da mesma forma, cadê? Não, a piridina já tem uma dupla aqui ao lado, então não considera esses elétrons, tá bom? A última forma de classificar são cadeias o que? Mistas. Muito fácil, gente. O que é uma cadeia mista? É uma mistura, eu já disse lá no começo da aula. É uma mistura, uma cadeia que tem tanto anel, tanto uma parte fechada, como tem uma parte aberta, tá? Você quer que eu explore aqui um pouquinho mais? Vamos lá. Eu tenho aqui o CH3, cadê? CH3 aqui, aqui eu tenho um CH, aqui eu tenho um CH3. Então, essa cadeia, vou botar o C, tá? Então, eu tenho uma parte aberta e tenho uma parte fechada. Uma parte fechada e uma parte aberta. Tranquilo? Minimizar aqui. E nós terminamos essa nossa aula, gente. Então, um fortíssimo abraço. Não esquece de se cadastrar para tu estar recebendo os e-mails e não perder nada. Gente, de repente, um ano se passa como no piscar de olhos. Então, não deixa para fazer teu cadastro no final, um mês faltando para a prova do Enem. Não faz isso. Faz agora. Vai fazendo teu estudo
de maneira homeopática, aos poucos e semanalmente, tá bom? Então, fortíssimo abraço, até a próxima aula, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.